Olá, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre a poesia do fim do século, tá? Que é o termo que a gente usa para chamar a poesia do final do século XIX, certo? E por que a poesia do final do século XIX? Vamos pensar que a gente está vindo ali de períodos literários de meados do século XIX, que são o realismo e o naturalismo, né? Que são períodos literários muito preocupados com a realidade, com os problemas sociais, com descrever exatamente o que acontecia, né? E num período de tanta crença na ciência, num período de tanta valorização do conhecimento, valorização daquilo que é real e em detrimento, deixando de lado completamente o sentimentalismo, isso entra em colapso, né? Então, todo esse cientificismo, ele começa a cair em descrença no final do século XIX, porque as pessoas se cansam, gente. A gente vai pensar na literatura sempre como uma variação, né? Sempre de alto e baixo, essa variação entre a objetividade e a subjetividade, né? A valorização da razão e a valorização da emoção. Então, a gente tem objetivo, subjetivo, objetivo, subjetivo, objetivo, subjetivo, não vai e vem em toda a história da literatura. E a poesia do final do século XIX é uma poesia que vai deixar de lado essa racionalidade, vai deixar de lado esse cientificismo, certo? E essa poesia, ela aparece no final do século XIX, a gente tem duas estéticas literárias que fazem parte da poesia do fim do século. Essas estéticas são o parnasianismo e o simbolismo. E elas têm uma característica em comum, tá? Qual característica em comum é essa? É a característica de não ter relação com o engajamento social. Eles não queriam participar, criticar, falar sobre os problemas sociais que estavam acontecendo. Eles queriam fazer uma arte que tivesse como único e exclusivo objetivo a arte, tá? Então, tanto os parnasianos quanto os simbolistas se colocam numa posição superior aos demais. Por quê? Porque eles se achavam pessoas iluminadas, que enxergavam coisas que meros mortais não enxergavam e que estariam isolados dessa população em geral. E eles criaram, inclusive, a metáfora de estarem isolados em uma torre de marfim. Por que uma torre? Porque a torre é alta. De lá eles viam todo mundo que estava embaixo, viam todo o mundo e, claro, se consideravam superiores. E por que de marfim? Porque o marfim é um material nobre e eles se achavam nobres. Tanto o parnasianismo quanto o simbolismo, gente, é uma arte aristocrata, tá? É uma arte culta, é uma arte feita não para o povo. Não é uma arte popular como buscava ser o realismo e o naturalismo. É uma arte feita para quem tem cultura, para quem tem conhecimento, tá? Por isso que são textos mais difíceis de serem lidos, por exemplo. Então, eu vou falar dessas duas estéticas para vocês. Primeiro, eu vou falar um pouco do parnasianismo, tá? O parnasianismo, ele frutificou muito mais no Brasil do que em Portugal. Por quê? Porque ele encontrou uma terra mais fértil no Brasil. E os autores brasileiros do parnasianismo eram autores realmente muito bons que conquistaram o público, por isso que ele frutificou muito mais aqui do que em Portugal. E os parnasianos, gente, o parnasianismo ele tem esse nome em referência ao Monte Parnaso, que era um monte na Grécia, onde acreditava-se o deus Apolo se reunia com seus amigos poetas para criarem poesia. Então, o parnasianismo é um período que retorna às raízes da antiguidade clássica e que retoma elementos da arte clássica, assim como fez o classicismo, assim como fez depois o arcadismo, né? E quais elementos da arte clássica eles retomam? Eles retomam a valorização da forma. Eles retomam a utilização do soneto com versos decassílabos, rimados, né? Eles retomam a utilização de palavras mais difíceis, uma linguagem não tão acessível. Eles retomam a utilização de personagens da mitologia greco-romana e de objetos greco-romanos também. Então, tudo isso vai ser característica parnasiana dessa poesia do fim do século, tá? E ele surgiu na França, o parnasianismo, né? Os franceses criaram uma revista chamada Le Parnasse Contemporain, onde eles direcionavam, né? Onde eles davam as diretrizes para essa nova arte que estava surgindo, né?
E aqui no Brasil, o parnasianismo ele foi representado por 3 autores, que a gente chama de tríade parnasiana, certo? Esses autores são o Raimundo Correia, tá? O Alberto de Oliveira e o Olavo Bilac. O mais importante dos 3, gente, era o Olavo Bilac, tá? Por quê? Porque o Olavo Bilac, ele tinha um estilo de escrita que conquistava o público. Ele tinha uma escrita que, ao mesmo tempo em que era uma escrita elevada, era uma escrita que as pessoas conseguiam entender. Tanto que, na época, ele ficou conhecido aqui no Brasil como o príncipe dos poetas, tá? E isso fez com que outros poetas muito bons que apareceram ao mesmo tempo em que ele fossem ofuscados, como, por exemplo, o caso do Augusto dos Anjos, que a gente vai aprender mais pra frente. O Augusto dos Anjos ficou completamente ofuscado pelo Olavo Bilac, porque o público só queria saber do Olavo Bilac e dos poemas do Olavo Bilac, tá? E ele era realmente muito bom. Ele escrevia sonetos com versos decassílabos ou dodecassílabos, né, que são de 12 sílabas, também chamados de alexandrinos. E o Olavo Bilac tinha uma característica um pouco nacionalista, sabe? De falar sobre a língua portuguesa, de falar sobre a pátria de maneira edificante, certo? Então, isso é o que a gente tem de parnasianismo. E sobre o simbolismo? O simbolismo foi uma estética literária que surgiu na França, com um poeta chamado Charles Baudelaire. Baudelaire, ele era simbolista, ele era considerado um pouco parnasiano também, porque ele valorizava bastante a forma, e ele escreveu um livro chamado Les Fleurs du Mal, ou na tradução em português, As Flores do Mal, que exemplificam muito bem essa tendência simbolista, né? A obra é essa aqui, tá? Os simbolistas, galera, eles eram pessoas que se consideravam malditas por estarem nesse mundo, né? É a imagem do poeta maldito. O poeta maldito se enxergava como um ser superior que não tinha lugar nesse mundo. Por quê? Porque os sentimentos dele, porque as visões que ele tinha a respeito do mundo eram visões muito diferentes do resto da população e por conta disso ele não era compreendido. É o poeta incompreendido mesmo. E esse poeta simbolista é um poeta que vai exagerar no sentimentalismo, diferentemente dos parnasianos. Os parnasianos não eram exagerados, os parnasianos eram contidos, os parnasianos eram muito mais objetivos. Eles gostavam mais de descrever objetos, por exemplo, eles gostavam mais de falar de um amor erótico do que de um amor sublime, tá? Os simbolistas não, os simbolistas eram sentimentais, né? E eles tinham a intenção na poesia de fazer um texto que servisse para elevar a alma deles para um outro nível, para um mundo ideal. Porque os simbolistas acreditavam em um mundo ideal. Eles acreditavam que esse mundo que a gente vive é um mundo de sombras, assim como a teoria de Platão, tá? Então esse platonismo nos simbolistas é muito evidente. E quais são as características que eles levam então para sua poesia? Eles levam muitas características, né? Vocês vão encontrar isso nos textos que vocês lerem sobre o assunto, mas os simbolistas, eles trabalham com uma poesia que é extremamente musical, é extremamente sonora, utilizando figuras de linguagem ligadas ao som, como, por exemplo, a aliteração, a sinestesia, a repetição, tá? Eles usam também a literação, sinestesia, gente, sinestesia não é de som, desculpa, falei errado, a literação, a assonância, tá? Eles utilizam também outras figuras de linguagem, como a sinestesia, que não são ligadas ao som, mas são ligadas ao conteúdo, né? A sinestesia é a mistura de sensações. Os simbolistas gostavam muito de falar sobre sensações, né? Então, essa mistura de sensações, como, por exemplo, falar de um cheiro doce, de uma voz amarga, de um som áspero, isso é sinestesia. Por quê? Porque eu misturo sentidos. Como é que um cheiro é doce? Cheiro a gente sente pelo olfato, o doce a gente percebe pelo paladar, né? Uma voz áspera, a voz a gente percebe pela audição. E a aspereza a gente percebe pelo tato. Então essa mistura de sensações, chamada de sinestesia, é muito utilizada pelos poetas simbolistas. Além disso, eles trazem algo que a gente chama de maiúsculas alegorizantes, que são o quê? A utilização de algumas palavras usadas com letra maiúscula, que servem para simbolizar alguma coisa, que servem como uma alegoria, tanto que o nome simbolismo vem daí, gente. As palavras, elas são símbolos,
tá? A poesia, ela passa a ser um exercício de decifração daquele poema, por isso que os textos simbolistas são textos tão difíceis de entender. Eles gostam muito também de trabalhar com cores, principalmente a cor branca, tá? A presença da cor branca vai ser uma característica forte da poesia simbolista. Eles falam sobre amor, eles falam sobre morte, eles falam sobre melancolia. A figura da mulher amada morta é muito constante no simbolismo também, tá? E dentre outras características importantes, né, essas são as principais. A poesia simbolista em Portugal, ela frutificou muito, né? Nós temos vários autores simbolistas portugueses muito bons, né? Como, por exemplo, Camilo Peçanha, tá? E aqui no Brasil nós temos também autores bons de simbolismo, mas eles não ficaram tão famosos. Os dois que ficaram mais famosos foram o Alfonso de Guimarães, que escreveu o poema Esmalha, por exemplo, né? Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. E aí ele vai contando a história da Esmalha, e é uma história inquietante. Leiam o poema Esmalha do Alfonso de Guimarães, vocês vão me dizer depois. E o outro poeta que ficou muito famoso aqui no Brasil foi o Cruz e Souza, tá? O Cruz e Souza era um poeta negro que escrevia poesia simbolista muitíssimo bem, tá? Ele ficou conhecido como o Cisne Negro, por quê? Porque ele era realmente muito bom. E ele foi muito valorizado pela poesia dele, não só aqui no Brasil, mas principalmente em outros países. A poesia dele foi muito traduzida, tá? Então o simbolismo como estética literária em Portugal e no Brasil, ele teve um pouco menos de fama aqui no Brasil do que o parnasianismo. Ele teve mais fama em Portugal, porque em Portugal não teve parnasianismo. Certo, galerinha? Bom, gente, então sobre essa poesia do fim do século é isso. Um beijo para vocês, bons estudos. Aproveitem esse tempo aí para continuar fazendo leituras, né? Para se instruir bastante, para fazer coisas que vocês gostam e que fazem bem para vocês. Tá bom, gente? Um beijo.